Prepara-se para ir à polícia. Nasci numa pequena aldeia que se chama Parragil, Poço Choverzinho Parragil, do concelho de Lolé. A minha origem, sou filha de pequenos comerciantes, segunda filha, aliás, somos 6 irmãos, 3 de um primeiro casamento do meu pai e os 3 de um segundo casamento. Portanto, o meu pai era vivo quando casou com a minha mãe. Eu sou do segundo casamento. Entretanto, com 8 anos de idade, os meus pais foram para o litoral. Foram para o litoral, para a Quarteira, instalaram-se em Quarteira, portanto, com 8 anos, deixei a aldeia onde nasci e fui então para a Quarteira. O meu percurso, portanto, fez-se nesta ligação do mundo rural com, enfim, com uma zona urbana, portanto, em expansão, no início do turismo. Fui estudar para Lolé, fazer o meu ensino, fiz a primária, parte na aldeia, depois terminei a primária em Quarteira e fiz o ensino secundário em Lolé. Lolé, que tinha apenas, na altura, uma escola industrial para rapazes e raparigas, naturalmente na nossa época separados, quer dizer, os rapazes eram cursos técnicos de máquinas, portanto, e as raparigas só havia um curso para as raparigas que prosseguiam estudos, que era o curso da formação feminina. Foi o meu curso de formação feminina, portanto, na época, para o regime, era o curso ideal para as mulheres, não é? Serem boas donas de casa, boas cozinheiras, enfim, portanto, mas era prosseguir os estudos naquela região, naquela zona, sobretudo naquela zona, era a única alternativa que existia para as raparigas, exceto um colégio particular, bem caro, naturalmente. Eu termino o secundário em 67, 68, e, na altura, os 2 últimos anos, já com uma influência, portanto, também é uma época em que os jovens começam a despertar, sobretudo ali no Algarve, começam a despertar para outro tipo de relação social, em termos de troca de impressões, de música. Começa a haver aquele período, o próprio turismo trouxe-nos algumas influências e também influências da própria televisão, que surge, rádio, então é a música, é o convívio. E depois também a influência dos próprios jovens que estavam a estudar em Lisboa e que regressavam nos períodos das férias e tinham influência sobre os jovens. Portanto, tudo isto começa a haver assim, um certo despertar e a própria troca de impressões, de leituras, livros. Eu lembro-me que no último ano, em que eu terminei o secundário em Lolé, foi quando eu li 2 livros que marcaram A Mãe do Gorky e Os Subterrâneos da Liberdade, do Jorge Amado. Foram 2 livros que marcaram, emprestados por um jovem estudante universitário que, portanto, já tinha aquela influência, outros horizontes relativamente aos jovens da província. Nós, com todos, hoje o Algarve não tem nada a ver com o Algarve daquele tempo. Bem, isto a propósito de chegar ao final do ensino secundário, do curso de formação feminina, e colocar-se a questão, e agora, o que fazer, não é? O meu irmão não era assim muito amigo da escola, era um jovem tinha uma outra filosofia, era mais para empreendedorismo, bem empreendedor, seguindo um bocado a veia do pai, do comerciante e tal. E eu era a rapariga que gostava de estudar. Eu dizia aos meus pais, eu quero continuar a estudar. Quero continuar a estudar, e os meus pais, a minha mãe dizia, vamos, então, o que é que as raparigas que prosseguiam estudos naquela época, qual era a oportunidade? Também com algum sacrifício dos pais, naturalmente. Era de seguir o magistério primário que existia em Faro. O magistério primário, ser professora primária. Como a minha mãe tinha sido, no tempo de juventude, naquela aldeia, era a que dava escola,
Minha mãe dava escola, mas era escola, porque ela tinha alguma escolaridade, era uma jovem na altura, também muito curiosa, e preparava, na aldeia não havia escola ainda na altura, preparava as crianças da aldeia para irem fazer exame de terceira classe, na altura, e de quarta classe, a Loulé. Portanto, a minha mãe tinha uma sala de aula, conta própria, iniciativa. E então tinha sempre esta ideia, e o objetivo dela na altura era seguir o magistério, mas entretanto casou, as coisas portanto alteraram, e então depositou em mim o seu objetivo de vida, aquilo que tinha sido de algum modo. E então a Apolónia Maria ia para o magistério primário. Mas a Apolónia Maria não gostava de ser, não tinha como visão ficar no Algarve, queria conhecer novos horizontes, ter outros projetos, e fui muito influenciada por um avô materno que dizia sempre: a Apolónia Maria tem muito jeito, tem muita habilidade de mãos, gosta de desenhar, gosta de escrever, e então ela dizia assim: tu vais ser... E então ditou-me, de algum modo, um percurso que eu queria seguir. Engenheira, tu vais ser engenheira. Porque eu era muito Maria Rapaz, quando era miúda. E então a única oportunidade era fazer as secções preparatórias em Lisboa e seguir o Instituto Industrial. Cá vem a questão do Instituto Industrial, que era o ensino médio, portanto, que era o percurso lógico para quem vinha das escolas industriais, das escolas técnicas. Que houve uma certa tensão, porque ainda por cima, naquela época, uma rapariga veio para Lisboa, sem família, sem... Os rapazes ainda, não é? Mas uma rapariga sozinha para Lisboa. Lisboa era assim um mundo para uma rapariga que era a perdição, não é? Que havia aquela mentalidade. E então, como não... E eu normalmente sou muito determinada. Fui desde miúda muito determinada nas minhas opções e comecei e defini a minha fasquia. Quero seguir, vou estudar para Lisboa. Se não me deixar ir agora, que estou com 18 anos, quando tiver 21, que na altura era quando se atingia a chamada maioridade, não é? De poder decidir o que queria na vida, quando tiver 21 anos vou para Lisboa, vou trabalhar e vou estudar. E fiz o que eu chamo greve de fome, quase, greve de fome. Eu vou para estudar para Lisboa, não vou para estudar para Lisboa, não vou e tal. Pronto, o que é certo é que convenci os meus pais. Convenci os meus pais, pronto, lá conseguiram. E então vim estudar para Lisboa porque encontrei uma solução intermédia de uma prima que, casada com um sargento do Exército, que estava e morava na Trafaria, uma prima direita com quem nós tínhamos uma boa relação e que nesse ano ele tinha vindo da Guiné, Sul, que tinha estado na Guiné, e estavam cá, e, portanto, tinham sediado na Trafaria. Em 68, 69, vim estudar para Lisboa, fazer o primeiro ano de secções preparatórias nas escolas de Fadóbitos, em Lisboa, portanto, em Campo Torico. Fiz esse primeiro ano fazendo esta travessia Trafaria-Lisboa. Só que o meu primo entretanto, foi mobilizado de novo para a África. E então eles foram embora no segundo ano. No segundo ano colocava-se a questão aos meus pais, prosseguir estudos, onde é que ela vai, a Polónia, como é que é, relativamente ao segundo ano das secções preparatórias. A solução que eu encontrei que foi um lar próximo um lar de freiras, na Ferreira Borges, não sei se conhece a zona, era relativamente próximo. Soube desse lar, ligado a um colégio de freiras da Guarda, que tinham este lar para apoiar as raparigas, as jovens, que vinham do colégio e que seguiam os estudos, perseguiam os estudos, filhos da camada média da Guarda. Entretanto, lá fui para um lar de raparigas, estudantes. A maioria delas todas, eu julgo que a única que estava, portanto, havia duas que eram trabalhadoras estudantes e depois o resto eram tudo universitárias. Um lar muito elitista, que eu comecei logo a sentir esta questão das desigualdades e da discriminação. Tinham duas jovens trabalhadoras, órfãs, protegidas daquela congregação, e faziam delas uma coisa. Não podiam falar com as meninas, não podiam... uma proibição completa de relação entre as jovens e as estudantes que estavam lá.
eu comecei logo a contestar esta questão como deve calcular. Ou seja, começa a ganhar alguma consciência relativamente à questão, estas disparidades, estas desigualdades, a forma como as coisas estão organizadas, o percurso. Eu também tinha colegas na aldeia, etc., que não tiveram a oportunidade que eu tive, mesmo assim eu tive alguma oportunidade, quer dizer, a maioria das jovens não tinham, não conseguiam estudar, não conseguiam. E depois comecei a ir com uma outra colega, que era muito extrovertida, da Faculdade de Ciências, e então começamos a ter assim, contactos constantes com jovens estudantes, nomeadamente jovens estudantes do Instituto Industrial, para onde eu iria no ano seguinte. Jovens estudantes do Instituto Industrial onde eu iria, um deles, o Armando Sousa Teixeira. O Armando Sousa Teixeira, que logo na fase inicial, claro que ele era apenas um conhecimento, a curiosidade, que aparece como já um dirigente estudantil. Ele era presidente da Associação de Estudantes, a Associação essa de Estudantes tinha sido encerrada, o Instituto Industrial estava também num processo de mudança para as novas instalações para as celas, portanto, Buenos Aires ia terminar, e, portanto, os jovens que tinham, juntavam-se muito, os jovens associativos, dirigentes associativos, juntavam-se ali muito na esplanada da Estrela. Começo a envolver-me aqui um pouco neste grupo de conhecimento, da troca de impressões, e depois é o período que uma pessoa vive, não é? Aquele período era o movimento de libertação, os acontecimentos, sei lá, as questões de Marcelo Caetano, o Salazar e a queda da cadeira, portanto, todas estas coisas. O Papa, não me esqueço, a questão do Papa ter recebido os movimentos de libertação, e, portanto, que ele era um motivo de conversa entre os jovens. Entretanto, nesse período, aí, em meados, talvez, no primeiro semestre, em 70, já no ano 70, há uma delas que anda na Faculdade de Ciências e que vem com o nosso grupo dizer: vamos convencer a Madre a deixar-nos ir a uma sessão de convívio na Faculdade de Ciências, portanto na Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências. E convencemos a Madre a deixar-nos ir a uma sessão na Faculdade de Ciências, uma sessão de convívio na Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências, desde que levássemos uma freira connosco a acompanhar-nos. Claro que apanhámos um raspanete da Madre e, nesse final de ano, eu e a da Faculdade de Ciências fomos convidados. Eu porque andava a desviar a jovem e a da Faculdade de Ciências porque foi considerada responsável por levar o resto das meninas para esta iniciativa da Associação de Estudantes. E então fomos convidadas a sair. Não fomos expulsas, como elas diziam, portanto, elas não expulsavam ninguém, mas fomos convidadas a sair no ano seguinte. Portanto, eu no ano seguinte vou com a minha colega da Faculdade de Ciências, que nessa altura muda de curso para o Instituto Industrial também, deixou a Faculdade de Ciências, e alugamos um quarto na Frei Miguel Contreiras. Portanto, os meus pais, sim senhora, portanto, os meus estudos tinham corrido bem, dispensei ao Instituto Industrial, e no ano de 70, 71, entro no Instituto Industrial. Entro no Instituto Industrial, já em Chelas, e é um primeiro ano, meu Deus, é um primeiro ano de agitação. Porque abre as novas instalações, com excelentes instalações, sem dúvida, mas já eu conhecia os dirigentes associativos ligados à Juventude Comunista, naturalmente, como o meu marido há pouco referiu, organizadores, lutadores, e então todo o processo inicia com a luta pela reabertura da Associação de Estudantes do Instituto Industrial. Foi um processo de luta, de consciencialização, de repressão, portanto é um processo em que, desde a entrada da polícia de choque, a proibição de qualquer reunião, qualquer intervenção, de perseguição aos estudantes, às jovens que de algum modo se envolvessem naquele processo. Fizemos uma reunião geral de alunos, portanto, em que reivindicávamos a abertura da associação, as instalações, a comissão de sebentas, a cantina, não tínhamos cantina, abre-me as instalações sem cantina, sem nada. Portanto, em que é fornecida, as refeições são precárias, ainda por cima numa zona de Chelas, em Cabo Ruivo, que não há grandes alternativas. Bem, tudo aquilo foi um processo de mobilização e de envolvimento dos estudantes fantástico.
Ora bem, foi um entusiasmo e um envolvimento e uma direção retrógrada, reacionária, conservadora. O diretor, o Betancourt, um homem execrável. E, portanto, que tudo fazia para perseguir, para reprimir. O meu primeiro ano salda-se por, numa reunião geral de alunos, estava eu a dirigir quem era o meu colega de mesa, de direção de mesa. Portanto, Álvaro Pato, que conhece, toda a gente conhece, é meu colega, Álvaro Pato, mas ele já está a trabalhar, já está numa fase de trabalhador e estudante, e é ele que está a dirigir e eu a secretariar essa reunião geral de alunos, que é proibida, portanto, temos ordem pelo diretor de encerrar no pátio, mas aquilo tinha uma adesão de estudantes extraordinária. E então estávamos exatamente ali a debater os nossos problemas, as nossas reivindicações, as nossas exigências, e o senhor diretor do Instituto Industrial manda e proíbe, portanto, fazendo a ameaça de que chama a polícia se não fecharmos, se não acabarmos com a reunião. Entretanto, o que é certo é que não acabamos, continuamos, não é? Debater os nossos problemas e as nossas... o diretor chamou mesmo a polícia de choque, já era habitual na Academia de Lisboa, já tinha acontecido em técnico, já tinha acontecido em direito, portanto, em várias faculdades da Academia de Lisboa, para não falar de Coimbra ou Porto, é que ainda por cima foi mesmo para um massacre, porque a polícia de choque entra e o diretor mandou fechar os portões. Ouça, aquilo foi uma coisa impressionante. Aquilo tinha dois grandes corredores, o corredor para o lado da Química e o corredor para o lado do Civil, e entretanto, os estudantes, com a entrada da polícia de choque, começou a desancar tudo forte e feio, fugiram, não é? E uns para um lado, outros para o outro, e eu fui para o lado esquerdo, em que veio um grupo aquilo faziam mesmo uma barreira, não é? Era uma barreira em andamento atrás dos estudantes. Eu, a correr, nunca fui assim muito boa. E só pensei, pronto, vou levar. Eu já sentia o cacetete na cabeça, quer dizer, e a minha atitude reativa foi, pá, em vez de levar, olha, e voltei. O que é certo é que eu volto, e por isso é que eu vejo aquela massa atrás, está a ver? Eu passo por eles, pela polícia de choque, e ficam assim dois que ficam por onde eu passo, porque eu fiz isto imediatamente quando eu estava com o cacete, com certeza quase em cima da cabeça, é a sensação que eu tenho. E faço repentinamente, eles ficam tão atarantados que vão para trás da massa de estudantes que corre, ficaram ainda um bocado na dúvida se iam atrás de uma só pessoa, e safei-me e voltei a descer para os... Entretanto, há um grupo de polícias que me atrás. Eu só sei que eu tinha um casaco que se usava na altura, um saia-casaco, usava-se muito, com boca de sino, e então tinha uns botões de metal brancos, grandes, aqueles botões tipo... Eu consegui trepar, com a ajuda de um colega, que agora já sei quem foi, que me ajudou a trepar pela rede, não é? De proteção. Trepei pela rede acima com a ajuda dele e, portanto, caí cá para baixo. Foi a minha sorte, porque já vinha a polícia a zancar os estudantes que estavam a tentar saltar a rede. Foi a minha sorte. Fiquei sem botões, fiquei sem nada, que aquilo roçou, pronto. Mas isto a propósito. E a tomada de consciência, logo a seguir, portanto, havia já um conjunto de estudantes que estavam suspensos, como eu lhe disse, mas depois continuámos o processo, fazer os meetings relâmpagos, e depois, mais tarde, pouco tempo depois, o que é que acontece? Definimos portanto, programa, planificámos a continuação da luta, com organização ao nível de comissões de turma, envolvimento dos estudantes, e há um dia em que eu estou com a colega Isabel, minha colega Isabel, a distribuir o comunicado que tínhamos feito, um comunicado para a organização de comissões de turma. Portanto, distribuindo, e nessa altura o Pito Silva, que nós chamamos, era os olhos, os ouvidos do diretor, portanto, veio-me chamar, e a colega, para irmos ao diretor. Fomos ao diretor, claro, suspensas, mais outras. Portanto, e então temos a nossa vida praticamente, a partir daí, a minha vida passa a ter uma outra direção, está a ver?
suspensão, eu tive 3 meses em casa, cerca de 3 meses, para apanhar 8 dias de suspensão. Mas estivemos a aguardar o processo. Entretanto, ligo-me, portanto, entro para a Juventude Comunista em 1970, nesse mesmo ano, portanto, é um ano que marca a minha vida. Entro para a Juventude Comunista, envolvo-me, portanto, em toda esta dinâmica, todo este processo de luta estudantil, em que a Academia de Lisboa tinha, de facto, entre 70 e 74, todo um processo, embora muito contraditório com o surgimento daqueles movimentos esquerdistas, radicais, mas era uma vida completamente, ao mesmo tempo, de paixão, de revolta, perante tudo o que acontecia e que nos íamos, portanto, apercebendo tudo. Nós temos um apoio do movimento estudantil, sobretudo da Associação de Estudantes do Técnico. Esse apoio reside na cedência de instalações para que continuemos a organizar a luta dos estudantes do Instituto Industrial de Lisboa. E, portanto, integramos-nos em todo o processo. Depois são toda aquela movimentação, as reuniões interassociações, os plenários, as reuniões gerais de alunos, os plenários na cidade universitária, a polícia de shopping, tudo isto, quer dizer, as reivindicações, a repressão, são momentos, uma coisa que uma pessoa recorda, vai regressar ao passado, é qualquer coisa de fantástico em toda esta consciencialização que vai tomando perante um sistema altamente repressivo, que nos condicionou e que nos procurava condicionar a nossa vida, a ânsia de liberdade que tínhamos, as reformas que queríamos ver feitas nesta sociedade, a justiça, a liberdade. A liberdade era uma coisa que... lutar pela liberdade. Então tudo girava à volta de todo este processo. O primeiro processo que eu tenho com a PIDE no ano em que eu estou, em 1970, que eu, portanto, estou no quarto alugado com a minha colega da faculdade, de Isabel, e recebo uma contrafé para me apresentar na Antónia Maria Cardoso uma data logo seguinte. Portanto, fico sem saber, mas uma contrafé. Há uma colega do Instituto, que não é Isabel, mas chamada Suzel, que nos comunica que também recebeu uma contrafé portanto, para ir prestar declarações à PIDE na Antónia Maria Cardoso. Claro, ficámos todos, mas o que é que se passa, o que é que aconteceu? E o único acontecimento que tinha ocorrido comigo e com a Suzel, com esta nossa colega do Instituto, era que tínhamos ido à Faculdade de Direito imprimir um documento desta tal Comissão Estudantil, Democrática Estudantil. E, entretanto, tinha sido presa a dirigentes da Faculdade de Direito. Portanto, era uma única questão em comum que nós associávamos. E então lá fui para Antónia Maria Cardoso, com o meu marido já era meu namorado, e que me acompanhou, e para prestar declarações. Bem, foram declarações em que me acusam de ter ido à Faculdade de Direito imprimir um documento subversivo. E eu... entretanto, tínhamos combinado as duas que não íamos, se fosse esta a situação, não sabíamos o que era, não íamos dizer, não, íamos negar até ao fim. E então tomámos esta decisão, vamos negar, é a única forma de nos defendermos, vamos negar. Pronto, e eu neguei e, claro, foi o primeiro contacto que eu tive com a PIDE propriamente dita. Mentira, é mentira, é mentira, é mentira, sempre. E eles diziam, mas... dois PIDEs permanentemente naquela pressão. Depois houve ali uma cena, uma encenação, passar, portanto, já era tarde, e passar com
marmitas, tipo marmitas de refeições, com ameaças que não, portanto, que ficaria presa. Toda esta encenação. Depois deixavam-me sozinha, depois, até porque a uma altura abre-se uma porta e quem é que vem com 2 pitos? Portanto, um pito de cada lado. O colega que tinha estado connosco, que nos tinha apoiado e que tinha sido preso e confrontado com a pergunta: reconhece esta rapariga? Sim. Foi esta senhora? Sim. E eu neguei. A imagem que eu tenho é uma imagem de... Sabe o que é? De tristeza e, ao mesmo tempo, sentir a humilhação daquele jovem. Sabe o que é? É uma coisa que não... Porque a pessoa nunca sabe até onde chega a coragem, controlar o medo. Não sabe, ficamos sempre sem saber até onde vai o nosso limite. Porque aquilo é pavoroso, de facto. Quem é que não tinha medo? Toda a gente tinha medo de Pito. A Pito matava, a Pito torturava, a Pito perseguia. Não é? E isto era... Mas aquela imagem daquele jovem, que eu não esqueço, não consegui ter uma reação de crítica. Eu tive uma reação de pena, sabe o quê? O sentimento que me veio, e eu tenho este sentimento ainda hoje, é ter tido pena. Eu continuo a dizer que não. Não, é mentira, não é verdade. Não é. E vão buscar a Sugel. E então, juntam-nos as duas, e eu aí fiquei muito mais à vontade, porque a Sugel continuava a dizer: é mentira, não é verdade. Porque eu também dizia que não é verdade. Portanto, nós desmentimos, ele dizia que ele ficou, levaram-no embora, ameaçaram-nos, claro. E disseram claramente: bem, não ficam agora, mas vão. Não nos enganaram, vocês são isto, são aquele outro, e dentro de pouco tempo estão cá outra vez. Isto fez com que tivesse logo aquela mobilização, organização de defesa, disse: olha, vocês não podem ir para casa, porque eles agora podem ir buscar-vos, e de facto isto foi muito sério, e então arranjaram-nos um apoio, um chofer da Carris, que morava em Lisboa, na parte de baixa de Campolide, que eram ainda primos desta nossa colega, e tivemos lá, com todo o apoio, reservados, ainda umas semanas, salvo erro, ali, ver como é que as coisas evoluem. Depois as coisas acalmaram, viemos embora, mas está a ver com toda esta... Porque fazer isto também era um ato de coragem. Quem apoiava, quem se disponibilizava para testemunhar a favor de um preço político, era um ato de coragem e às vezes pagava-se com a própria liberdade. E isto são registros que ficamos para a nossa vida. Para a nossa vida. Entretanto, enamorei-me do marido, claro, apaixonámos-nos, e portanto também houve aqui uma opção de vida em comum que fizemos e casámos relativamente cedo, casámos em 71, a 5 de outubro de 71, nas vésperas dele ir para a tropa. Repare, quer dizer, tudo isto é tão rápido, mas ao mesmo tempo muito intenso, muito intenso. Portanto, ele vai para a tropa a 7 de outubro de 71. Ele entra em Mafra em 7 de outubro de 71. 2 dias, quer dizer, a minha lua de mel foi um dia. A lua de mel foi... A nossa lua de mel foi... Eu vou contar esta. Foi no dia 5 de outubro. A família foi ver a revista. Foi para a revista... para o Parque Mayer. E nós fomos à procura de uma ação que tinha sido marcada sobre o 5 de outubro. Que também era proibido. Sabe que o regime proibia o regime proibia as comemorações do 5 de outubro, da República. Portanto, o aniversário da República, não da Primeira República, neste caso. Ora bem, resumindo e concluindo, chegámos lá, estava a porta fechada.
portanto não. Foi a nossa forma de nos organizarmos. Os meus primeiros contactos com a atividade político-partidária, que nunca entrei na clandestinidade, mas tinha encontros clandestinos, naturalmente. E os meus primeiros contactos são para, portanto, receber propaganda clandestina e entregá-la. Portanto, fazia a junção e outra propaganda clandestina para divulgar, também para os estudantes. Com pseudónimo, tive sempre o mesmo pseudónimo. Eu chamava-me o pseudónimo era Luciano. Luciano. Foi-me dado, atribuído o pseudónimo Luciano até 74. Sempre fui, nunca me alteraram o pseudónimo. Sabe que ninguém era conhecido pelo nome próprio. Mesmo os funcionários clandestinos não nos conheciam pelo nome próprio. E depois havia e adotava o partido, eu iniciei na Juventude Comunista, na Juventude do PCP, e para não haver identificação, qualquer hipótese de identificação de rapazes e raparigas, só havia pseudónimos masculinos, não haviam femininos. E se calhar essa foi a razão que também me defendeu em algumas situações mais complexas. Entretanto, meu marido foi para a tropa, há todo este processo da tropa de convulsão. A nossa vida é uma convulsão permanente até 74. E todo este processo. E que, portanto, o processo de ele em Mafra, porque ele já estava identificado como politicamente. PS, há o politicamente suspeito e o politicamente ativo. Na altura, as fichas, e nós tivemos acesso a isto pós 25 de Abril, portanto, em que ele tinha PS e PA, quer dizer, é o PS e o PA, eram as duas coisas. E então, politicamente ativo, vermelho, que ele está identificado. E é mobilizado para Moçambique, ou seja, ele vai para... entretanto, tivemos uma filha em junho de 72. Nasce-nos a nossa filha, Sofia Catarina. Sofia Catarina. O meu marido fez um poema à filha, que, isto a propósito, nós tínhamos uma ardósia, em que de uns lados tinha 5 de outubro, que foi o ano em que casámos, o dia em que casámos, Viva a República. E no outro lado tinha Sofia Catarina, viva 28 de junho, viva a Sofia Catarina. E depois fez-lhe um poema que diz, mas não estava na ardósia. Catarina era ceifeira, Sofia trabalhadora. Lutou e morreu a primeira, a outra vive lutadora. Isto foi um poema que ele fez à filhota. Vai para Moçambique e é preso logo um mês depois. Repare, já tinham toda a informação da suspeita, aliás, ele não era só suspeito, ele tinha sido denunciado por um colega de tropa. Portanto, isto todo é um processo, ele tem a prisão no norte de Moçambique. Eu sei da prisão dele através de um telegrama que recebo em casa. Entretanto, vivia com a minha sogra na Avenida da Praia. Esse período era um período que não tínhamos ainda, não havia capacidade nem meios para podermos ter uma vida própria. Pronto. E, entretanto, recebo um telegrama a dizer apenas, laconicamente, detido hoje, darei notícias. Fiquei preocupada sem saber o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. Ninguém sabia de nada, não sabíamos que tinha havido aquela prisão. E então a minha preocupação foi só ver o que é que tinha em casa, o que é que não tinha, embora nós fôssemos muito cuidadosos em relação à documentação, nunca tínhamos nada, tínhamos sítios que escondíamos material de propaganda clandestina e apoios espetaculares da minha sogra. Eu tenho que fazer este registro porque a minha sogra era analfabeta, mas era uma mulher extraordinária e que eu desde a primeira hora, porque me marcou muito aquela mãe do Gorky, transferi para ela de algum modo aquele sentimento de uma mulher excepcional em termos de consciência, de apoio ao filho, percebe? E ela escondia-nos a propaganda. Chegávamos, primeiro ao filho, depois fui eu,
Fui para a tropa, fui eu continuando a fazer propaganda que trazia, que não podia ficar em casa, ela escondia em sítios que tinha muito próprios, fora de casa, e escondia a propaganda de forma, uma coisa sem questionar, sem nada, uma coisa fantástica. Eu tenho que prestar esta homenagem à minha sogra, que faleceu há pouco tempo, com 100 anos. Entretanto, falta-me aqui um pormenor, quando me integro em todo este processo, nós chamamos semi-clandestino, de algum modo, é-me proposto que prepare, que organize um movimento estudantil, uma comissão, portanto, uma organização estudantil que se chamava Comissão Democrática Estudantil. Portanto, em que os estudantes aí se envolvessem mais outro tipo de dinâmicas de denúncia do regime, com ações de rua, com envolvimento já a outro nível, que não fosse só na própria faculdade. E eu sou responsável por esta dinamização da Comissão Democrática Estudantil. A Comissão Democrática Estudantil, e, entretanto, simultaneamente com outras atividades, no interior da escola, e, portanto, esta Comissão Democrática Estudantil tinha muito contacto com a Comissão de Socorro aos Presos Políticos. E quem era o meu contacto? A Cecília Ariosa Feio e o António Ariosa Feio, o marido. Portanto, sobretudo a Cecília. Cecília, que eu registro como uma mulher extraordinária. Aliás, foi considerada a mãe dos presos políticos e que tive uma ajuda excepcional. Puseram-me logo em campo, quer da Comissão de Presos Políticos, quer das próprias associações de estudantes, nomeadamente a Associação de Estudantes do Técnico. Eu tinha sido dirigente associativo, presidente da Associação do Instituto Industrial, com uma excelente relação com o técnico, e, entretanto, os dirigentes de então foram extraordinários. De tal maneira que, logo a primeira reação, havia uma reunião geral de alunos no técnico, e numa dessas reuniões gerais de alunos, eu não sabia o que é que iria acontecer ao Teixeira, portanto estava em África, tinha sido preso. Entretanto, 2 dias depois da prisão, 2 dias de receber o telegrama, a PIDE vai fazer busca à casa da minha sogra. Faz a busca. Aí é que eu tive a certeza que tinha sido prisão política, porque detenção, a pessoa fica sempre na dúvida, foi detenção militar, não foi, o que é que houve, mas a partir do momento em que eles me fazem uma rusga à casa da minha sogra, aí é que toda a família ficou a saber. Ele é preso, é transferido para o campo de concentração da Machava, onde esteve 22 dias, se a minha memória não me falha, 20 ou 22 dias, e no campo da concentração da Machava, portanto, há um guarda prisional extraordinário que põe em contacto com um irmão, eu tenho um irmão mais velho do primeiro casamento do meu pai, que é Polícia de Segurança Pública em Lourenço Marques, na altura, atual Maputo. E depois o próprio guarda manda-me um telegrama dizendo que iria ser transferido para Lisboa, para a PIDE em Lisboa. Tenho a informação que ele veio. E então dirijo-me para Caxias. Vou para Caxias, exigindo ver o meu marido. Não é? E, entretanto, fecharam-me os portões. Ameaçaram-me que eu ficava lá, que ia ficar presa, etc, etc. O que é certo é que, tempo depois, deixam-me entrar para eu ver. E fui ver, e então me aparece um homem magro, todo cortado, pescoço, porque lhe fizeram bem, ele veio com a barba devia estar já muito grande, olharento, bem, uma figura, uma coisa. Tivemos um contacto rápido, naturalmente, mas uma imagem que não esqueço. E pronto, e depois todo o processo de prisão, de apoio. Depois, o que é que temos a seguir? Temos o processo de vários acontecimentos que nos marcam. Portanto, marcou, por exemplo, o assassinato, e recordo como registro muito marcante,
o assassinato do estudante de Direito na faculdade, no Instituto Superior de Economia, de Económicas, em Económicas, na Associação de Estudantes de Económicas, o Ribeiro Santos. O assassinato do Ribeiro Santos, que isso abalou toda a academia, mais uma vez, e depois a ida, portanto, como sabe, estava a haver um meeting na Associação de Estudantes e o estudante Ribeiro Santos é morto à queima-roupa, quer dizer. E então isto movimentou e mobilizou os estudantes da Academia de Lisboa de forma extraordinária para o funeral do Ribeiro Santos no cimo da calçada de Santos. Portanto, quando se sobe, aliás, está lá uma placa na própria casa, do lado esquerdo, quem sobe, naquela, portanto, a igreja. E entretanto, eu lá fui também, como foram todos. Foi uma mobilização extraordinária e que, entretanto, havia a ideia, na altura, a palavra de ordem era de fazer o desfile com a urna às costas para as ruas de Lisboa, não permitir que impedissem aquela manifestação de pesar e de revolta pelo acontecimento, pela ocorrência. Portanto, o Ribeiro Santos é assassinado em 72, em outubro de 72. Fomos cercados pela polícia de choque, mais uma vez, que dispararam com metralhadoras, mas aí com metralhadoras, envolvendo todo aquele largo, polícia de choque. Lembro-me perfeitamente, estava muito próximo da entrada da casa, os estudantes a saírem, a descerem, a saírem a porta, pegaram, portanto, na urna, em ombros, portanto, acima, portanto, eu só via as cabeças e a urna. A polícia a disparar para o ar e a fazer um cerco, a espancar os estudantes, não é? Portanto, a dar a volta. Aquela massa estudantil, portanto, a tentar fugir, os estudantes a segurar aquela urna, percebem, em ombros. Eu só via a urna andar de um lado para o outro a pensar quando é que aquilo caía no chão. Isso era uma coisa, é uma visão que não esquecemos ao longo da nossa vida. Foi por pouco. E, entretanto, são eles próprios que vêm pegar, tiram depois, enfiam brutalmente, com brutalidade, no carro funerário e arrancam para o cemitério da Ajuda. Portanto, entretanto, portanto, os estudantes fogem, uns para um lado, outros para o outro. Eu nunca mais me esqueço desta cena, em que depois aquilo tem calçada, a polícia de um lado, os estudantes do outro, havia pedras, tudo que é assim, pedrada, sabe quem? Os jovens jogavam pedras, e eu no meio caí em cima, havia uma casa com fruta à porta, caí em cima de uma coisa e fiquei completamente... Bem, nem sei como é que me sabia, porque houve prisões de estudantes nessa altura, foi um massacre. Por meio disto tudo, fui candidata pela oposição democrática, pelo distrito de Setúbal em 73. Fui candidata juntamente com a Cecília Talhadas pela CDE, pela Comissão Democrática Eleitoral. E como mulher, isto ao nível das mulheres, outros companheiros, mas fomos as duas mulheres pelo distrito de Setúbal. Em 73, sou cooptada como responsável da Direção Regional dos Estudantes Comunistas, uma estrutura clandestina, naturalmente, embora nós fôssemos, portanto, portanto, estávamos em liberdade, tínhamos a nossa vida própria, e então eu integro a Direção Regional dos Estudantes Comunistas da Universidade Técnica de Lisboa. Estão comigo, na altura, o responsável de Económicas, o responsável do Técnico, e eu, somos três elementos desta estrutura, que é uma estrutura restrita e que reuníamos enfim, em casas clandestinas, fazíamos o balanço da luta estudantil, programavam-se as atividades. Portanto, eu, em 73, integro já a estrutura regional da UEC.
E é nesta altura que, portanto, 73, 74, 74, julgo que no início de 74, funcionário com quem eu tinha contactos, diz-me, olha, camarada Luciano, como sabe, já lhe disse o meu pseudónimo, olha, camarada, tu tens que, a partir de agora, reduzir a tua atividade. Vamos deixar de ter contactos. Mas, de qualquer forma, eu vou-te comunicar que há um processo em movimento que vai levar, em termos militares, repara bem, isto é-me transmitido nesta altura, e que vai levar à liberdade. Vamos ter a libertação dos presos políticos, e então define uma série de ideias centrais, ideias de força, daquilo que viria a ser o movimento das Forças Armadas, a Declaração de Independência. E eu achei aquilo uma coisa tão... sabe que a ideia que eu tive, até porque tinha tido contacto com a PIDE, a prisão do meu marido, o processo, todo aquele processo violento, que ele teve 2 prisões, teve a civil e teve a militar, a despromoção, o ir para a guerra outra vez, em vez de 2 anos já levava 3. Bem, era todo um processo que eu achava que aquilo era que parecia uma ilusão, quer dizer, era uma ilusão. E achei aquilo algo de... E ele diz-me assim, bem, eu estou-te a comunicar, estás atenta, vai ficando atenta aos acontecimentos, mas temos que deixar de ter qualquer contacto, porque tu foste mencionada por um dirigente comunista, com quem eu tinha tido contactos anteriormente a estes, clandestino, o João Rezende, e que falou no teu pseudónimo. Falou em ti, como pseudónimo. Ele não sabia o meu nome. Luciano. E, portanto, agora deves suspender toda a atividade. Suspende toda a atividade, vamos deixar de fazer encontros, não há mais encontros, até novas indicações. Portanto, eu naquela altura fiquei sem saber, bem, como é que tinha, o que é que tinha acontecido, o que é que ele teria dito, esse alto funcionário do PCP, clandestino, tinha sido responsável toda a direção nacional da União de Estudantes Comunistas, enfim. Passou-se este período, entretanto há aquela história do golpe das Caldas, que ficámos todos, eu fiquei assim um bocadinho. E dia 6 de abril eu vou integro, entretanto devia suspender toda a minha atividade, mas não suspendi a atividade, quer dizer, suspendi foi os contactos clandestinos, porque em termos associativos continuei, em termos da atividade continuava, até porque conhecíamos uns aos outros, e lembro-me nesse dia 6 de março, de 6 de abril, peço desculpa, nesse dia 6 de abril, ter andado, tínhamos recebido um conjunto de documentos, vários colegas, e ter andado com outro colega a fazer distribuição de comunicados já sobre o 1º de maio, portanto, da preparação do 1º de maio de 74. E, entretanto, tinha sido convidada por um colega também, que ia haver uma reunião em Benfica com um conjunto de democratas que iam estar em Benfica em reunião. E é assim que a Plânia Teixeira vai para a reunião de Benfica, uma reunião que é feita num prédio em construção, numa cave, e vamos e juntamos ali. Eu tenho ideia de 60, 61, 60 e tal. Por acaso aqui tenho ideia que é 61 pela notícia que aqui vem. Esta é uma notícia censurada sobre esse acontecimento. Somos cercados pela polícia de choque, estávamos em reunião, a preparar toda uma agitação para Lisboa. Vem a informação de que estamos a ser cercados pela polícia de choque. Imediatamente é dado logo ordem, atenção, documentos que tenham, não sei o quê, por favor, desfaçam-se de documentação, nada de documentações, vejam lá o que é que vocês têm. Atenção, todos vamos ter a mesma posição, estamos aqui para preparar a constituição de uma cooperativa, Portanto, atenção, é isto que vamos dizer todos, vamos manter isto sempre. É uma cooperativa e somos cercados, empurrados para dentro das carrinhas da polícia de choque. Pronto.
somos empurrados para dentro da carrinha de choque, levam-nos para o Governo Civil, nessa tarde, isto foi um sábado, para os calabouços das rusgas, portanto, os calabouços do Governo Civil, os calabouços que são, aquilo era de facto deprimente, metem as mulheres para um lado, homens para o outro, enfiam-nos nas celas das rusgas noturnas habituais de Lisboa e ficamos ali. Portanto, somos identificados e ficamos ali. Nunca mais me esqueço, antes de nos enfiarem nas celas, o pátio do Governo Civil, eu nunca tinha entrado no Governo Civil, um pátio, e ouvi o Festival da Eurovisão. Estava a dar o Festival da Eurovisão, agora já não tenho presente se era a Eurovisão, se era o Nacional, se era o... Mas não me esqueço que dia 6 de abril. Enfiam-nos uma coisa, portanto, tivemos ali todo o tempo, até de madrugada, sem saber o que é que nos ia acontecer. 6 de abril, portanto, a madrugada vem dar ordem para entrarmos para os carros solares. Aí já são os carros solares da PIDE. Portanto, entramos em magotes para os carros solares. Bem, eu só sei que, mesmo nesses carros solares, íamos, aquilo era tudo escuro, não tem janelas, não tinha nada, tinha só umas frestas, e íamos várias mulheres, portanto, aí eles separavam mulheres e homens, portanto, conduziram-nos para Caxias, não é? Ficámos com a ideia clara que íamos, portanto, para onde é que íamos? E então, não me esqueço, nunca comi tanto papel na minha vida. Porque mesmo assim, houve quem tivesse ainda ou apontamentos ou alguns documentos, bem, e então aquilo tudo escuro. Éramos várias, eu agora já não consigo dizer quantas, estávamos sentadas naquelas, e então eu só dizia assim, mais este, mais aquele. E olha, eu nunca comi papel, aliás, eu nunca tinha comi papel naquela, e não foi o meu, não foram papéis que eu tivesse, que eu de facto não... Aliás, era muito cuidadosa, aprendi com o meu marido a ser muito cuidadosa nestas coisas. A única coisa que eu tinha era um pequeno livrinho. Isto era uma coisinha deste tamanho, com várias folhinhas, mais pequeno. Era isto. Estou a dizer porque ele está no meu processo, ainda hei de consultar o processo, até porque ainda não fiz. Já pensei em ir à Torre do Tombo consultar o processo, mas ainda não foi. Era uma coisinha deste tamanho, lá está. E vou-lhe dizer, tinha esta coisinha feita em letra miudinha, de poemas do meu marido para mim. Eu tinha isto na minha mala. Eu pensei, poemas íntimos, como deve calcular, dois jovens apaixonados, uma vida muito, muito intensa, tudo isso. E ele, com um jeito para a escrita, de facto extraordinário, e sobretudo uma sensibilidade e uma... Enfim. E eu tinha aquele que andava permanentemente comigo, aquele pequeno livrinho de poesia, de poemas do meu marido, e pensei, não quero perder isto. E escondi, sabe onde é que eu escondi? No sutiã. Escondo aquele livrinho no sutiã e lá vou. A única coisa que me preocupei, quer dizer, eu não fui comer os poemas, naturalmente. Escondi-os. Comi foi os papéis e os documentos, e nem sei o que eram. Chegámos à PIDE, Caxias, ao Reduto Norte, a imagem que eu tenho, madrugada. Sem comermos, sem nada. Uma porta, portanto, porta completa de grades, a abertura daquelas grades. Entrar em corredor, um corredor escuro, frio. Começaram-nos a separar, enfiaram para uma sala. Nessa sala, vem um fulano, tira fotografias, posição de frente, posição de lado, posição do outro lado. Depois enviam para outra sala. Carcereiras, 2 PIDEs, jovens. Gostava de saber os nomes, não sei. 2 jovens. Registrei a fisionomia, porque me acompanharam sempre ao longo do tempo que lá estive.
Sempre que tinham que ir buscar, eram aquelas duas. Mandam-me despir. Mandam-me despir. Eu, claro, tinha um casaco de xadrez, assim, olha, castanho, dentro destes tons. Um blazer de xadrez. Lembro-me, despi o casaco. Tira a camisola. Tirei a camisola. Faz favor, diz-me toda. Começam-me a falar, a gritar. Tira a roupa toda. E eu tirei a roupa toda, fiquei com as cuecas e com o sutiã. Tira o sutiã! Estava lá os espemas do meu marido, não é? Tirei o sutiã. Cá isso. Sacaram-me aquilo. Tira! Mandaram-me tirar. Fiquei completamente nua. Mandaram-me tirar as cuecas. Isto é um embate, uma coisa que ainda hoje uma pessoa ainda mexe connosco. Mandaram-me dobrar para espreitar se eu tinha alguma coisa escondida no ânus. Isto é violento. Mas eles fazem isto. Eu estou convencida que sabiam que eu não teria nada no ânus. Era a técnica da humilhação. Enfraquecer-nos completamente naquele primeiro embate. É o efeito psicológico. Eu estou convencida que é o efeito psicológico. Quem é que vai esconder um documento subversivo naquela altura? Quer dizer... Pronto, mandaram-me vestir, cela. Vou para a cela com mais duas colegas, por sinal estudantes. Lembro-me perfeitamente o nome delas. E a nossa cela é uma cela com 3 camas. Um beliche e uma cama. Uma cela pequena, colocam-me com 2 colegas da mesma, portanto foram presas no mesmo sítio, a mesma coisa, que eu não conhecia. Conhecia uma, mas não tinha, que era a Áurea Sampaio. A Áurea Sampaio, jornalista. E a Manuela, uma jovem que tinha sido estudante da Universidade da Faculdade de Direito e que estava em trânsito, curiosamente. Ia casar e estava em trânsito por Lisboa, amiga e que tinha ido àquela iniciativa amiga da Áurea, da Áurea Sampaio. Metem-nos as 3 juntas. As 3 juntas, instalações exíguas, uma pequena casinha de banho com uma sanita minúscula, sanita e um lavatório, lava-mãos, e nada mais. Nem me lembro de mais nada. Julgo que tinha ali o sítio onde se comia uma coisa qualquer exígua, e pronto, e afiaram-nos para ali. Mandaram-nos tirar, ficámos sem nada, nem malas, nem nada, lá para dentro, e iniciou-se o seu processo. A ala das mulheres, portanto, esta sala dava para as traseiras da prisão de Caxias, do Reduto Norte. Os primeiros 2, 3 dias íamos falando as 3. E o que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? E o que é que nós fazemos? E então íamos trocando impressões, não vamos? E temos que nos aguentar, e temos que ter coragem. E depois era lembrar daquilo que era a nossa cartilha. A nossa cartilha, toda a gente. Sabe que isto, não juros, camarada, era uma cartilha fundamental e que desde a primeira hora nós líamos, tínhamos, passávamos a palavra, tentávamos motivar os outros para não desistir, para não desanimar, para ter coragem, para, enfim, tudo isto, não é? Ganhar forças, resistência para lutar naquela situação. E, portanto, era os primeiros 2, 3 dias enquanto elas estiveram. Só que ao fim de 3 dias, uma saiu, a Áurea, foi a primeira a sair. A seguir sai a outra, e eu fiquei sozinha. E elas foram lá abaixo, foram ao Reduto Sul, que era onde eram os interrogatórios. Tudo isto era feito com todo aquele processo. Todo um processo. Os próprios portas. As portas tinham uma janela, tipo uma vigia, não é? Que as carcereiras de vez em quando vinham abrir, e aquilo todo o barulho, os sons, as portas, a chave na fechadura, tudo aquilo era algo que nos
mexia psicologicamente connosco, porque é agora que vamos ao interrogatório, é agora que nos vêm chamar. Está a ver? Todo este era um processo psicológico que criava e queria tentavam demolir a resistência do preso político. O inspetor do processo do interrogatório foi o mesmo do meu marido, o Tinoco. A minha dúvida era o que a Pito sabia a meu respeito, percebe? Esta era sempre a minha interrogação. O que eles sabem a meu respeito? E, portanto, eu própria ia criando as minhas defesas, em termos de que portanto, esta foi a minha ordem de busca e apreensão quando fui presa. Portanto, vieram à casa da minha sogra mais uma vez fazer a busca. Não encontraram nada que me incriminasse. A casa estava limpa, não tinha nada. Este foi o que eu fiz e construí em Caxias, quando estive presa, que eu agora até há coisas que eu já nem me consigo lembrar o que significam algumas das minhas observações. Mas tenho presente como é que assinalei as vezes que eu ia ao interrogatório, que é este sistema que eu faço, está a ver? Portanto, tenho 1, 2, 3, 4, 5, aqui foi só uma passagem, outra passagem, está a ver? E depois ainda tenho aqui extra, 6 tardes, e depois a minha saída, portanto a 24. Depois tenho aqui algumas referências, quando tenho, o único recreio que eu tenho, só tive recreio de meia hora no dia 23, e depois eu não tive nenhuma visita pessoal da minha sogra. O que tive foi, portanto, os meus pais viviam no Algarve, a minha sogra, não cheguei a ter nenhuma visita, o recreio foi de meia hora, o que tive foi cartas, portanto, eu escrevi e recebi carta da minha sogra. O período da solidão, do isolamento, portanto, a partir do momento em que as minhas colegas de cela se foram embora, eu mantive na mesma cela, sem nada. É-nos retirado tudo. Até para escrever a carta nós tínhamos autorização para escrever, desde que fossem só questões de família, avisávamos logo. Só questões de família, não pode dizer nada, porque são retidas e não... E então eu escrevi 2 cartas foi as que me foram permitidas à minha sogra. Portanto, esta primeira carta, no dia 15 de 4 de 74, portanto, esta carta, e depois escrevi uma segunda e outra segunda carta no dia... Portanto, 2 cartas. 21. Portanto, foi quando foram permitidas, uma a 15 e outra a 21. Nestas cartas, eu pergunto pela família, pela filha, mas há uma coisa que eu quero dizer-lhe. Desde sempre, desde que tive a minha filha, tivemos a nossa filha, que eu levei a ver o meu marido, o pai, quando ele esteve preso, eu dizia sempre à minha sogra, a Filomena, se eu um dia for presa, nunca me leve a Catarina a visitar-me. Nunca, por favor, garanta-me isto. E a minha sogra dizia, fique tranquila, Apolónia. A menina nunca vai lá ver. Garanto que nunca vai. Esta era para mim a questão fundamental. Que ela nunca me levasse. Porquê? Para eu ter a certeza que não teria qualquer efeito psicológico de me estarem a fazer mal à filha. Porque era uma das formas deles conseguirem, então, sobretudo as mães, de conseguirem dar a volta e conseguirem, enfim, uma violência. E eu sabia que era o único ponto fraco, provavelmente era o meu único ponto fraco para a resistência, percebe? E então era uma coisa que estava sempre na minha memória, sempre na minha coisa. Eu tinha sempre presente, a minha sogra garantiu-me que nunca a traria. E então isto foi claro para mim. Portanto, dava-me força, eu sabia que aquela fragilidade eu não a tinha. E depois ia para interrogatórios, sempre na expectativa o que é que eles sabiam. Porque tinha aquela informação que tinha sido denunciada. Não me fizeram qualquer referência. Nem me falaram nada, zero. Só me pressionavam
com o meu colega, o célebre Álvaro Pato, que tinha sido meu colega no Instituto e que passaram a vida, que estava preso na altura em Caxias, e passaram a vida a pressionar-me. Álvaro Pato, você tinha cuidado, você é comunista. Está a ver? E depois também foi com a história dos poemas, nem imagina. Aquela história dos poemas, e faz parte do meu processo, que eles diziam, e quem é que lhe escreveu estes poemas? E quem é que lhe escreveu estes poemas? E quem é que lhe escreveu estes poemas? E eu, como aquilo era tão íntimo, e achei que era uma fragilidade, em vez de dizer que tinha sido meu marido, disse, são poemas de Bertolt Brecht, você acredita? Está lá. Ora, eu julgo que eles esta questão provavelmente nem conheciam os poemas de Bertolt Brecht. Foi como ocorreu. E então, são poemas de Bertolt Brecht, é um poeta, porque a minha preocupação é que não a pressionassem, não me humilhassem, percebe, com algo que era íntimo, era meu, era da família, percebe, por um lado a filha, por outro lado o marido. Portanto, estes são os registros. Agora, como é que eu ocupava o meu tempo? Ocupava o meu tempo, a partir daí, repara, praticamente todo o resto do tempo fiquei sozinha, sem nada. Eu fumava, na altura era fumadora. Era fumadora e ficaram lá os cigarros, e a minha sogra, entretanto, recebi uma carta dela a dizer que tinham deixado lá comida, tinham deixado cigarros, todo o apoio, e havia toda uma solidariedade, nomeadamente aqui do Barreiro, jovens da época, da altura, nomeadamente o Luís Carvalho, um amigo que já faleceu, e que ia, de propósito, entregar a António Maria Cardoso coisas para mim. E mandava a minha sogra. E então, uma das questões é, fumar um cigarro tinha que se pedir, para escrever uma carta tinha que se pedir, para comer um bolo ou uma fatia ou algo que tivesse um chocolate que tivessem deixado, tinha de se pedir. E eu, primeiras vezes, pedi. Mas depois, há uma vez seguinte, em que a carcereira abre o postigo e insulta-me tudo. Sou isto, sou puta, o que é que você quer? Não sei o quê, não tem nada, cigarros. Bem, foi uma coisa séria. Mas no insulto, uma coisa. E ela fecha-me aquilo e diz assim, nunca mais, não peço mais nada. Até sair, nunca mais pedi um cigarro. E não tínhamos nada. O que é que eu tinha? O pão que me era distribuído era uma coisa que eu gosto só de côdea, eu não gosto de miolo. Comia a côdea, guardava o miolo, sabe onde? Atrás da sanita. Atrás da sanita, que aquilo não era visível da vigia, da vigia da porta. Portanto, aquilo tinha parede, era uma pequena, portanto, um pequeno espaço de casa de banho, e, portanto, atrás da sanita escolhia o meu pão. E comecei a fazer as minhas habilidades com o miolo de pão. E pensei, eu vou fazer um regime que eles não me vão quebrar. Não vão. E então, comecei a fazer o meu regime. Não há cama, não há nada. Levanto-me, tomo banho, ducho de frio, controlava as horas com a mudança das sentinelas, porque tinha sempre um guarda prisional que fazia todo aquele espaço em volta. Comecei a contar os passos. Cada um fazia. O que é que faziam? Quando é que eles faziam? E depois fazia a organização do tempo em função das refeições. Portanto, comecei a funcionar com o meu relógio. O meu relógio era quando eles serviam as refeições e as mudanças das sentinelas. Era a minha noção do tempo. E olhando para aquelas grades sobrepostas, duas coisas de grades, olhando para o céu. Portanto, o sol, o dia. Está a ver? Era um bocado nesta lógica. E depois era fazer o meu horário. Eu fazia o meu horário de atividades. Fazia ginástica, fazia a minha atividade com um bolinho de pão sentadinha na sanita. Quando eu ouvia alguma coisa, vinha logo, não é? Portanto, e então fiz um jogo de xadrez. E eu sempre gostei muito de jogar xadrez. Fiz um jogo de xadrez, fiz um jogo de damas. E então fazia a minha com o meu xadrez, o meu tabuleiro fictício, não é? Ia fazendo os meus jogos. E depois criei o hábito, eu acho que isto é um hábito de muitos presos políticos. O meu marido tem o mesmo hábito que eu,
que é sempre que estou numa refeição, pego no miolo de pão e começo a fazer trabalhos de coisa. Fiz florinhas, faço desenhos, eu já lhe disse que gostei muito de tudo. Eu fui para a construção civil, mas gostava de modelar, gostava de desenhar. E então foi a forma como ocupei o meu tempo. E vencer a ansiedade, controlar o medo de algum modo, ter sempre esta preocupação de manter lúcida e não fui delatora, que é uma coisa que me orgulha. Mas também não tive a pressão nem a tortura que outros tiveram, percebe? Essa é também uma realidade. E, portanto, vem o 24 de Abril, vem-me, portanto, chamar na parte da tarde, ao fim do dia, comunicar que vou sair com caução, que já comunicaram à família, aos contactos lá registados familiares, um número de telefone, portanto, que poderia sair desde que pagasse a caução. Saí de Caxias, já era noite, de tal maneira que a minha preocupação primeira foi de ir aos restauradores, que era o único serviço dos CTT que estavam abertos. Lembra-se que os restauradores funcionavam, e era o único que estava aberto, para mandar um telegrama ao meu marido, que era a grande preocupação. Mandar o telegrama, fui libertada. E depois seguir para o Barreiro, chegar à casa da minha sogra, e a minha sogra dizer-me assim: Apolónia, e eu uma saudade imensa de ver a minha filha, não é? Como deve calcular. Apolónia, o Luís Carvalho passou aqui, eu já lhe disse que a Apolónia ia ser libertada. E ele teve aqui e disse assim: a Apolónia que não se deite antes de ir à minha casa. Ele que quando chegar que vai à minha casa. E eu disse assim: mas coisa, então, mas eu tenho tanto... Bem, deitei a miúda, adormeceu a Catarina, eu peguei e fui à casa do Luís Carvalho. E este Luís fez parte, era o grupo mais ativo desta agitação militar. Estava na tropa, era oficial miliciano. E diz-me: Apolónia, eu vou lá. E ele diz-me assim: Apolónia, hoje não te deites. Eu digo assim: Luís, por favor, não te deites. É hoje, porque a gente brincava muito, é o golpe das Caldas, a história do golpe das Caldas. É hoje, não te deites. Estou-te a dizer que, Luís, lá estás tu, é mais outro do golpe, mas tu pensas que agora, eu com as saudades que eu tenho da minha cama, da minha filha, dormir agarradinha a ela, Luís, depois destes dias todos, Luís, e como é que foi a plano? E a vontade dele saber como é que foi, como é que não foi, o que é que foi, o que é que aconteceu. E eu relatando e tal, e digo assim: bem, Luís, vou-me embora, vou. Às 7 da manhã, estava eu na primeira noite em Lisboa, eu li naquela primeira noite, depois daquela tormenta, minha sogra, a minha velhota, acorda e diz assim: Apolónia, ela acordava cedo e a primeira coisa que ela fazia era abrir o rádio. Apolónia, acorde. Eu disse assim: mãe Filomena, o que é que aconteceu? Acorde, passa-se alguma coisa. Não há música, não há nada, não há rádio, não há nada. Há alguma coisa, Apolónia, que eu ponho ali. Parece que é sempre a mesma música, não há nada. O que é que se passa? Bem, eu dei um salto da cama e disse: ai meu Deus, que o Luís Carvalho, com a verdade, me enganou. Mas valia não ter adormecido. E pronto, são registros, são marcos. São testemunhos que é importante que transmitamos às novas gerações. Como foi tão violento a luta por todos, pela democracia deste país, pela liberdade deste país. Tocou muita gente, homens, mulheres, outros com muito mais, mas quanto, não é? Do que aquilo que nós vivemos, não é? Mas que é bom termos presente para que isto não se repita. E o último registro que eu faço, porque é também um registro importante, que é a participação no Congresso de Aveiro, o terceiro Congresso de Aveiro, da Oposição Democrática, em 73. As teses do Congresso da Oposição Democrática, onde fui, juntamente integrada em duas excursões que se fizeram da Academia de Lisboa, dos jovens estudantes,
e que fomos interceptados permanentemente a caminho de Aveiro e que nos deram a ordem expressa da polícia para regressar a casa e não continuar. O registro dos motoristas extraordinários que foram por caminhos secundários e chegámos a Aveiro. A chegada a Aveiro em estado de sítio, aquela cidade em estado de sítio. Íamos atravessar, portanto, proibiram os autocarros de entrar. Saímos de autocarros, fomos em grupo, atravessámos a ponte e fomos direto ao centro da cidade. A participação no Congresso, as intervenções e depois a emoção de uma intervenção que é feita no Congresso sobre os presos políticos. A emoção, sobretudo, porque ouvir testemunhos reais, rigorosos, feitos pelos próprios presos de Caxias, estavam presos. E fui eu e o meu marido que fizemos chegar à organização aquilo que eu testemunho, e quero dar o testemunho aqui, foi feito por 3 presos políticos que estavam em Caxias, o Armando Teixeira, o Carlos Domingos, ex-funcionário clandestino do PCP, e o João Pedro, estudante de agronomia. Os 3 fizeram em conjunto as teses que têm como ao Congresso de Aveiro a repressão fascista e a situação dos presos políticos em Caxias. Ao mesmo tempo, a emoção de ouvir e saber que aquela tinha sido feita por eles saiu de lá dentro, aquilo que ninguém acreditava que era possível transmitir, sair. E saiu. Saiu aos pouquinhos, nas mortalhas dos cigarros, esta intervenção que aqui está. Sabe como? Nas carcelas, chama-se carcelas das calças de cada um, neste caso do meu marido, de cada calça que vinha para levar, entrava sem nada, mas saía com os registros que depois foram tendo as mortalhas juntas, e deu aso à tese que foi apresentada, feita por presos políticos que estavam presos, efetivamente. A emoção e, ao mesmo tempo, a revolta neste congresso, quando, no desfile que íamos a caminho do cemitério para fazer homenagem a um democrata, um resistente, as cenas de pancadaria, a violência que foi visível e a solidariedade também daquela população que foi capaz de proteger muitos. Eu fui, juntamente com um grupo de outros antifascistas, para dentro de um café, que fecharam as portas, mas vimos as cenas todas, do lado de dentro do café, com as vitrinas, as cenas de violência, uma coisa que eu nunca mais me esqueço. Pessoas caídas no chão, ensanguentadas. Há um que se levanta, que faz isto, uma cacetada que levou, faz isto, era a camisa branca cheia, tudo sangue, percebe? E depois ver aquelas pressões da polícia de choque, completamente louca, em frente à montra do café, que estava fechado. Nós encostados todos, era um grupo encostados ao fundo, ver o que é que aconteceu, porque eles estavam para partir a montra, mas lá tiveram muito senso de não partir, porque senão tinha sido. Mas uma coisa, portanto, eu queria terminar com isto, entre a emoção daquilo que era a capacidade de lutar, de resistir, de participar, e a revolta pela repressão.